Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Estamos aqui nesse momento para fazer um vídeo aqui sobre o arrebatamento da igreja para a glória e honra do Senhor. Tem muitas pessoas marcando data de arrebatamento da igreja. Tem pessoas aí marcando para esse ano agora, data de arrebatamento da igreja. Nunca deu certo e nem vai dar. Então não adianta nós marcarmos, porque Cristo vai vir secretamente para a sua igreja. E ele vem secretamente e ele vem no dia que o Pai marcou lá. Só Deus sabe. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum de nós seria uma tolice da nossa parte se nós queremos marcar a data do arrebatamento da igreja. Ele virá, isso é fato, e ele vem e quero falar que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, que é duas coisas diferentes. Então, a segunda vinda de Cristo não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, é diferente da segunda vinda de Cristo. Mas eu quero falar aqui sobre três grandes sinais que nos separa do arrebatamento da igreja. Os três grandes sinais da volta de Cristo, que é a multiplicação do pecado. Em Mateus 24, versículo 12, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. Então, multiplicação da iniquidade. Estamos vendo aí, o mundo está uma corrupção, uma violência muito tremenda, né? E outro sinal também muito grande é a multiplicação da ciência. Tanto no campo da ciência, no campo da medicina, como também no campo da tecnologia. É uma coisa fantástica, maravilhosa, que tem cada dia mais vai se multiplicando. E não para, né? Porque a palavra de Deus diz. Outra coisa também é a figueira. Sinal da figueira, Israel é a figueira, né? Então, Israel, no ano 70, foi derrubado templos, invadido Jerusalém e os judeus se espalhados pelo mundo todo. Então, quando foi no ano de 1947, já agora na nossa época, veja bem, foi no ano 70 que aconteceu a destruição a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel, né? Foi no ano 70, no primeiro século. Agora, em 1947, foi criado o Estado de Israel. Israel voltou a ser uma nação. Em 1948, a volta dos judeus para Israel. E isso a Bíblia mostra que é a figueira que brotou, é um sinal. E aqui temos um versículo que diz aqui, Mateus 24, Mateus 24, 32 a 35, eu quero ler assim. E aprendeis, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se removerem e as folhas brotaram, sabeis que está próximo ao verão. Versículo 36, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E o versículo 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, de 32 a 35. Então, nós somos a geração da figueira. Eu nasci em 1950. E eu faço parte da geração da figueira. E Jesus disse que não passará esta geração. Quer dizer, não vai acabar a geração. O povo não vai morrer enquanto isso não acontecer. Enquanto
Ele disse, ele não passará essas coisas se que tudo isto aconteça. O que é isso que ele diz acontece? Ele fala sobre os que as profecias que está escritas em Mateus 24, que é o princípio das dores e a grande tribulação. Pois bem, e também é claro que ele falou também ali da figueira também, né? Então, isso vai acontecer. E aí nós vemos que Israel já está agora entrou para 74 anos já, de 73 ano passado, 74 anos esse ano, agora já completa que Israel que a figueira brotou. É um sinal. E agora quero falar uma coisa para as pessoas, que Mateus 24, ele não fala sobre o arrebatamento da igreja. Bem como 2 Tessalonicenses, ele não fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas esses sinais vão acontecer antes. Todo o Mateus 24 vai cumprir completamente. Vai cumprir todo o Mateus 24 completamente para acontecer o arrebatamento da igreja. Quer dizer, vai ficar faltando aí só a grande tribulação. Então, para muitas pessoas, a grande tribulação vem antes e que o arrebatamento da igreja vai ser depois. E outros não acreditam que vai ter a grande tribulação, que vai ter o arrebatamento da igreja. Tem outros que acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser assim, na hora que Jesus vier, nas nuvens, aí a igreja é levada até as nuvens e depois volta. Mas isso não tem respaldo da Bíblia. A igreja vai ser a maior festa jamais vista para os salvos, é claro, né? Porque ninguém vai ver o arrebatamento da igreja, só quem for arrebatado mesmo, porque é numa piscar de olho. Está lá em Mateus, em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. É claro que se alguém quiser ler tudo, lê do versículo 13 ao versículo 18. O arrebatamento da igreja é uma festa muito linda e muito maravilhosa. E vai acontecer antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja não pode ser depois da grande tribulação. Porque vamos fazer aqui uma contagem cronológica aqui. Tem o dia de Pentecoste, aí vem o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Pois é, escatologicamente, essa é a sequência. Agora observe uma coisa, se a igreja for arrebatada depois da grande tribulação, que a Bíblia não deixa nenhuma dúvida que não é assim. Se o arrebatamento da igreja for depois da grande tribulação, aí não teria as bodas do Cordeiro e não teria o tribunal de Cristo, que é onde os salvos depois do arrebatamento da igreja vão estar para receber galardão. E a bodas do Cordeiro que vai ser no céu. Porque depois da grande tribulação, Jesus vem para reinar. Ele desce em Israel para reinar. Ele reina 1000 anos aqui em Israel. Lá em Israel, perdão. Então não tem como o arrebatamento da igreja, a boda do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, se for depois. E o milênio. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu quero ler aqui uns versículos também. Ainda quero comentar mais um pouco sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é real na Bíblia. Não foi inventado por Paulo. Não foi inventado por ninguém, por outras pessoas, mas é uma determinação de Cristo.
ele deu essa autoridade a Paulo para Paulo falar. Só Paulo falou de arrebatamento da igreja. Capítulo 24 de Mateus fala ali sobre a grande tribulação. É claro que fala alguma coisa sobre o mundo, né? Que é o princípio das dores, que nós já estamos no fim do princípio das dores. Fala da grande tribulação, mas é claro que ele não fala todos o desfecho da grande tribulação. Porque aí, depois, aí já veio o livro do Apocalipse, que mostra com muitos detalhes sobre a grande tribulação. A abertura dos selos e os cavalos, que são o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, ou o cavalo verde, né? Diz que no original é o verde. Então todas essas coisas. Cristo retira primeiro a igreja. Na grande tribulação vem a salvação dos gentios, que são os mártires, e a salvação dos gentios, e depois vem a salvação de Israel, que é no fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Na descida, quando Jesus vier ali no capítulo 19 de Apocalipse, versículo de 11 a 21. Na descida, Jesus salva Israel. Aí Jesus salva tanto Israel fisicamente, como o Senhor também salva Israel espiritualmente, porque Israel vai se converter, né? Porque até agora eles não reconhecem Jesus como o Messias. Com exceção de alguns que já se entregaram nas mãos de Cristo. Mas o povo judeus, ele tem a promessa de Deus, eles são um povo da promessa, são um povo de Deus, e nós, os crentes, os evangélicos, estamos com os judeus, nós apoiamos judeus em tudo, nós estamos com eles. Porém, né, há algumas divergências de ponto de vista doutrinário, mas nós jamais somos contra os judeus. Mas eles vão ser salvos. A Bíblia diz que eles vão ser salvos. Agora, depois que a igreja for retirada, aí entra a grande tribulação. Tem pessoas por aí querendo se preparar para a grande tribulação. Ora, preparar para a grande tribulação. A grande tribulação é para os ímpios, para a pessoa que não aceitou Cristo. Nós que fazemos parte da igreja, nós não vamos esperar o anticristo, nós estamos esperando o Messias o verdadeiro, que virá secretamente levar no arrebatamento da igreja. Eu quero ler aqui alguns versículos. Outra coisa, tem duas diferenças. O arrebatamento da igreja é completamente diferente da segunda vinda de Cristo. São um período muito longo de um dia de uma para outro. Outra coisa que eu queria falar aqui, que é o dia do Senhor, ela começa na abertura dos selos, no capítulo 6 do Apocalipse, e vai até no fim do Apocalipse, quando Jesus desce nas nuvens, para ele vingar contra os seus inimigos. Aí é considerado, porque o dia do Senhor não é um dia específico, ele é um período. Pois bem, eu quero ler aqui alguns versículos que mostram que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Ele diz assim: a igreja não vai estar, aqui eu vou ler aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo por nós, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Cristo, seremos salvos da ira. E nós somos salvos da ira. Então, a ira aqui é a grande tribulação. Você pode ver no livro de Isaías, capítulo 13, pode você ver no capítulo 24 de Isaías, que no Velho Testamento fala muito sobre a grande tribulação. Ou a ira, mas Deus, o Senhor, nos livra da ira. Vê outro versículo aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura. Tem pessoas que pensam que a grande tribulação
vai ser facezinho. Muito facezinho. O cara vai lá pro deserto, chega lá, ele vai comer um peixinho dele, fica muito tranquilo. Tá muito completamente enganado. A grande tribulação é terrível. Eu não quero, eu oro, quase todos os dias eu oro e peço a Deus para eu não ficar para a grande tribulação. Eu não quero ficar para a grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve e nunca jamais vai haverá jamais tribulação igual a essa. Outro versículo aqui que diz aqui, ó, porque Deus nos destinou não para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra aqui, nos destinou ou nos predestinou. Deus não nos predestinou, não nos destinou para nós ficar para a ira. A ira de Deus vai ser terrível. E outro versículo aqui, 2 Tessalonicenses, agora sabem que eu detenho, só esse versículo aqui que a gente lê também, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. É claro que isso daqui é um estudo completo, é apenas um versículo assim para os irmãos perceber, mas a Bíblia mostra com clareza de detalhes e com muitos versículos, desde o Velho Testamento, que o justo nunca vai ser destruído pelo mal, nunca, nunca. Pode ler o capítulo 18, o capítulo 19 de Gênesis, você vai ver que Deus retirou também, no capítulo 7 ali, o Senhor tirou Ló com a sua família e os animais, fecharam a arca, eles entraram antes do dilúvio. A igreja não vai estar aqui. A igreja não vai estar aqui. O Senhor vai nos retirar antes. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho 54 anos que eu aceitei Jesus. E eu estou confiante. E eu tenho absoluta certeza. Eu estudo a escatologia. Quase todo dia eu estudo sobre o arrebatamento da igreja e outros assuntos importantíssimos, maravilhosos, porque a Bíblia é toda a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia não tem erro nenhum. Tem erro na boca desses pastores aí que não querem obedecer a palavra de Deus e ficam ensinando coisas erradas, e aí a Bíblia se contradiz. E eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não tem erro. A palavra de Deus bate completamente certinha. Agora a pessoa tem que andar na presença de Deus, porque Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta se espalha. O cara não se ajunta com Cristo, não concorda com Cristo, não quer andar com Cristo, então tem que se espalhar mesmo. Agradeço os irmãos, compartilhe, dê aquele like aí, e peço para você se inscrever no canal também. Fique firme, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Qualquer tempo, qualquer dia desse. Eu acredito que está muito próximo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus que abençoe.